Olá, o programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o especialista em marketing esportivo, Marcelo Budola. Em tempos de Copa, nada mais interessante que falarmos sobre esse tema. Marcelo, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado pelo convite, Paladino. Estamos aí para debater, trazer um pouco do marketing esportivo e a relação com as marcas e as empresas envolvidas com a Copa, né? Ok. Marcelo, diga pra gente, é realmente lucrativo em termos de imagem e de recursos financeiros investir em um clube, em um atleta? É uma pergunta relativa. As empresas devem ter subsídios para criar. A gente desenvolve alguns estudos que a gente está desenvolvendo na área de marketing esportivo, visando analisar essa relação. Não existe um modelo consistente que avalie de tal forma, com parâmetros mais elaborados, que dê um resultado efetivo, que você invista e já tenha o retorno pronto. Na verdade, hoje existem muitos, o futebol, o esporte como em si, atrai muita expectativa das pessoas, até por as pessoas estarem diariamente bombardeadas a milhares de mensagens, e o esporte, em especial o futebol, ele possui um acesso bem mais facilitado às pessoas. Com isso, facilita a comunicação com as pessoas e tem um acesso diferenciado, e as empresas buscam, através do esporte, esse acesso diferenciado. Existem formas de se associar a essa marca e de se investir através do esporte e buscar o retorno, né? O investimento, às vezes, pode ser dar o retorno esperado no atleta que você menos espera, ou investir, por exemplo, num atleta que tem de grande exposição e o retorno não ser esperado. Existem várias parâmetros envolvidos no processo, que vão desde a exposição do atleta, a forma como que é utilizada a imagem desse atleta, a forma como o clube está no processo, até a visibilidade em termos de conquistas, a imagem do próprio clube, a imagem do próprio atleta, e como a torcida, os fãs se relacionam com esse atleta, com esse clube, para que possam se desenvolver, e como a imagem da empresa pode se agregar. Nessa época de Copa do Mundo, a gente vê uma grande quantidade de comerciais, de mensagens associadas aos atletas, ao futebol em si, e nós percebemos que, em muitos casos, ocorre muita exploração, algumas de forma inteligente ou outra, e outras vezes com uma exposição muito grande, que tem que haver um diferencial na forma como você está comunicando. E às vezes o investimento, se não for bem direcionado, ele pode cair no vazio, apesar de estar aliado ao futebol, estar aliado à Copa do Mundo, e é um grande evento, né? Certo. Nós vemos hoje a CBF, né, a seleção brasileira, a maior seleção do mundo, sendo patrocinada por 3 empresas de setores diferentes, da telecomunicações, uma de indústria de bebida e o próprio fabricante do material esportivo. Você tem ideia dos montantes que são gastos com patrocínio desse? É possível se estimar? São números que são claros à população? Esses valores são relativos, porque tem um montante que você gasta no patrocínio, que são o valor efetivamente pago, e são contratos que variam conforme o tempo, e alguns contratos desses são celebrados, não são abertos os valores. Desculpa te interromper, esses valores são repassados à instituição parceira, ou seja, a CBF que estabelece esses contratos, não são os atletas. Não são os atletas. É um contrato entre a CBF e as próprias empresas. Patrocinadoras. E as patrocinadoras. Só que as patrocinadoras, elas devem ter, quando vão desenvolver um esforço de comunicação, porque o patrocínio não pode ser encarado por elas apenas de ter a marca lá exposta no uniforme da seleção, até porque a seleção em si, o uniforme de jogo, você não vai poder ter a marca, você vai ter no treino, você vai ter lá a placa dentro do estádio, não dentro da época da Copa, como teve a pré-temporada na Áustria. Você pode utilizar ali a marca, as placas que teve, mas quando chegou no período da Copa, daí você já tem os patrocinadores oficiais. E aí não pode ter mais as placas ao redor do estádio. Então, só você ter a marca, a exposição de marca, é um
passo do patrocínio. Só que isso eu costumo comparar com um candidato em época de eleição. É como você pichar um muro da cidade com o nome do candidato. Se pintar todos os muros da cidade com o nome do candidato, você vai saber quem é o candidato. Só que você não vai estar valorando, você não vai estar agregando valor ao patrocínio. Então você precisa ter uma plataforma multimídia que se agregue ao patrocínio. Aí um esforço de comunicação integrada com outros canais, em especial propaganda, em especial em ações no ponto de venda. O que muito dessas marcas estão fazendo, com promoções que inclusive levaram pessoas até a Copa do Mundo, com ações em propaganda, relacionando o patrocínio à marca patrocinadora. E esse tipo de ação transcende ao valor pago ao patrocínio à própria CBF. Então aí a gente não tem como mensurar o investimento que cada uma dessas empresas dispõe para estar associando essa marca. Se você pegar a cota de patrocínio, por exemplo, de uma cota da Rede Globo que está patrocinando, é um valor superior a 50 milhões de reais para a transmissão da Copa. Uma das marcas que está na seleção, patrocina a seleção e patrocina também essa cobertura. Então você começa a colocar na ponta do lápis, esse valor é um valor muito alto que a gente não consegue mensurar de uma forma simples, né? Teriam que fazer vários cálculos para poder chegar a esse valor. E essa plataforma multimídia de investimento, com vários canais e vários meios de comunicação envolvidos, também requer um investimento maior para que você obtenha um retorno esperado. Até a associação da marca, como eu já falei, no ponto de venda e uma série de outras variáveis que vão ser importantes para que você possa ter o teu retorno, especialmente em venda. Certo. Você falou agora em vendas, em resultado financeiro. O que se imagina com o patrocínio, com o uso da marca num clube como esse, numa seleção como essa, é que se tem um ganho na marca, na imagem desta marca. Paralelamente a isso, a imprensa já noticiou alguns equívocos na área de produção de um fabricante patrocinador da seleção brasileira. Não é um contrassenso você investir milhões de reais ou de dólares numa seleção e, paralelamente a isso, receber um contra-ataque de problemas de ordens produtivas? Na verdade, esse problema, alguns problemas que estão acontecendo, não é exclusivo no Brasil, né? A gente viu essa semana a empresa que produziu o mascote, era o mascote da Copa da Alemanha, era uma empresa francesa e ela está passando por alguns problemas financeiros, porque ela comprou os direitos autorais de utilizar aquele mascote por uma coisa de 38 milhões de euros e está acumulando dívidas superiores a 400 milhões de euros, porque não se esperava que o mascote da Copa não tivesse aceitação. Ele foi um fracasso. Não que as dívidas dele fossem exclusivamente associadas a essa questão, mas com certeza teve uma grande participação. Então, muitas vezes o fator Copa do Mundo é uma grande oportunidade, uma grande ameaça. Se você não sabe explorar, pode ser um grande fracasso, né? E no caso do mascote da Copa, foi desde a caracterização, que não ocorreu uma afinidade com o pessoal do país sede, até a forma de não estar usando o calção, que o pessoal que estava lá no evento já começou a criar uma antipatia com a questão da tradição do povo local, e com isso encalharam vários bonecos associados à Copa, né? Existe algum estudo que comprove o aumento no volume de vendas de uma ação, de um patrocínio como esse? Independente de ser a seleção brasileira, mas pensar num atleta, um atleta individual, um tenista, um atleta, um alpinista, é possível se dimensionar os benefícios, os ganhos em volume de vendas de um patrocínio como esse? Existem, a gente pode, por exemplo, pegar o caso do tênis no Brasil. Quando o Guga explodiu, o efeito Guga foi bem pertinente ao número de associados que tinham o número de tenistas no Brasil, que foi um crescimento muito grande de um ano para o outro, assim, superior, mais que triplicou de um ano para o outro. O número de vendas de raquetes também foi uma quantidade enorme. O próprio voleibol, o sucesso do voleibol também obrigou, cresceu o número de praticantes, cresceu o número de pessoas que buscaram o voleibol, buscaram a prática do esporte. E aí, por aí, a gente tem algumas das ideias.
Em relação ao número de vendas, né? A gente consegue ver pela associação com as promoções, as empresas conseguem, por exemplo, na ação de ponto de venda, com as promoções, elas fazem com que a compra do produto, as pessoas, para participar de promoções, elas acabam, seja por um sorteio, para estar lá presente à Copa, seja para estar ganhando uma camiseta, para estar participando, compre mais produtos das empresas patrocinadoras. E com isso gera o volume de venda. Não existe comprovação que isso vai ser uma compra em um determinado momento e o pico dessa compra vai se manter ou vai cair para um patamar menor como é esperado, mas que vai se manter constante, ou vai ser um pico e depois volte para o patamar anterior. E aí a relação do custo-benefício tem que ser analisada se o ganho de imagem que foi projetado foi obtido e se o retorno financeiro com a ação em termos de venda também foi o esperado, né? Dentro do estudo da Copa do Mundo, a gente desenvolveu um grupo de estudos e realizou uma pesquisa via internet com em torno de 400 questionários junto à população no Brasil, com um questionário buscando mensurar essa questão do hábito de consumo. E ficou pertinente algumas questões que a gente pôde avaliar sobre essa relação de patrocínio. Alguns pontos que a gente pode ver, questões que a gente já esperava que fossem ratificadas, né? A questão do gênero, né? As mulheres e os homens são mais suscetíveis ao futebol e os homens têm mais identificação com os patrocinadores, por exemplo, da seleção, em relação às mulheres. Em relação à idade, não existem grandes diferenças, mas o que a gente notou principalmente é que os jovens, em relação ao pessoal de uma idade mais avançada, os jovens têm mais acesso às informações pela internet em relação ao público mais adulto. Então isso mostra com que os patrocinadores têm que adotar estratégias de comunicação bem direcionadas conforme o público está querendo atingir, porque não basta você patrocinar, você tem que ter uma adequação ao meio, ao segmento e àquilo que você vai estar querendo trabalhar. Então você acaba atingindo o futebol pela massa, mas você tem que segmentar a forma de trabalhar. Correto. Marcelo, vamos fazer um rápido intervalo? O programa Marketing e Comunicação faz um intervalo rápido e já voltamos a falar sobre marketing esportivo. Até já. Não existe um mundo só dos cegos. Eles vivem no mesmo mundo que nós. Então, se você estiver indo na mesma direção e quiser ajudar, nunca se esqueça de perguntar primeiro se ele quer ajuda. Segurar no braço do cego atrapalha os movimentos dele. Nas escadas não é preciso deixar a bengala tocar no degrau. Apenas avise, agora vamos subir uma escada. Pergunte se ele prefere se apoiar no corrimão, e neste caso, basta guiar-lhe a mão. Nunca diga, tem um orelhão ali. O cego entende melhor se você disser, 2 metros à sua frente tem um orelhão. No restaurante, o garçom deve tocar levemente o ombro para que o cego saiba que a conversa é com ele. Lembre-se, conversar sozinho nunca é agradável. Por isso, avise quando for sair e avise novamente quando retornar. Se forem ao banheiro juntos, mostre e avise se o vaso está limpo e onde está o papel higiênico. Você pode usar a palavra ver. O que não deve é perguntar. Adivinha quem é? Um espaço aberto para a divulgação de trabalhos científicos, como monografias, dissertações e teses. Este é o programa Em Tese. Toda quarta-feira, um pesquisador da Universidade Federal do Paraná vai estar aqui para falar sobre produção científica. Você não pode perder aqui na UFPR TV. O programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o especialista em marketing esportivo Marcelo Budola, autor do livro Gol, a emoção aliada ao negócio. Marcelo, vamos falar um pouco da nossa situação local, sem um pouco da Copa. É comum, é fácil se obter patrocínio
com essas empresas, ou seja, a mentalidade dos empresários já está devidamente madura para entender a oportunidade dos negócios, a oportunidade de se obter ganhos na imagem da marca, ganhos financeiros na venda de materiais, patrocinando um clube ou um atleta? Eu acho que é um processo de evolução, né? Você está no estágio que começou eu costumo sempre brincar, né? E a gente tem uma relação que a gente fazia da Casa Nossa Senhora do Patrocínio, né? Uma brincadeira que a gente faz em palestra, que era do do atleta sempre estar procurando ir lá ajoelhado pedindo um patrocínio. Mais mola. E vim muito daquele mito que patrocinar é bom, o esporte é saúde, esporte rende frutos para as empresas. E eu acho que está evoluindo desse processo inicial. Eu acho que é uma evolução consciente, a passos ainda não como deveriam ser, até pela questão do mercado ter suas limitações, até a questão de investimento e a questão de um modelo mais consistente, que eu acho que é uma preocupação que tem que haver um desenvolvimento até desde do ponto acadêmico, de desenvolvimento de conceitos, de abordagens que possibilitem o empresário tomarem decisões com maiores firmeza em relação ao patrocínio esportivo. Porque antes era muito aquela questão, por favor, me dê um trocado para eu patrocinar lá a corrida ou para o atleta. E hoje a gente consegue ver já uma evolução nessa relação. A gente vê mesmo alguns atletas já sendo empresariados ou tendo algumas empresas ou pessoas assessorando que já estão fornecendo alguma coisa relacionada ao conceito de marca, de como vai ter o retorno relacionado ao patrocínio esportivo. Muitas vezes o conceito não é empregado da forma mais correta, mas já é uma evolução, né? E eu acredito que isso é um processo que vai evoluir com o tempo, né? Eu acredito que o empresário ainda, alguns ainda têm aquele conceito de ir pela emoção ainda, né? De vamos decidir patrocinar porque eu torço para time A ou time B, como a gente vê em veículos de comunicação. Eu vou colocar meu comercial na novela 20 porque eu assisto a novela 20. Isso às vezes ocorre por preferência pessoal. Eu vou patrocinar o time porque eu torço para o time. Mas será que esse é meu time ou será que esse esporte, eu vou patrocinar o golfe, mas será que meu produto tem adequação ao golfe? E de que forma? Como que eu vou decidir isso? E aí que é a importância de você ter um conhecimento, um aprofundamento daquela decisão para você poder desenvolver um plano que não seja apenas uma ação. Você tem que ter uma plataforma integrada e que esteja essa plataforma, o patrocínio seja mais um elemento, né? E que ele vai estar associado aos outros canais da tua estratégia de comunicação. É correto afirmarmos que grande parte dessa dificuldade está na falta de profissionalismo com que a área de marketing das empresas são conduzidas? Né? Ou seja, não há essa cultura, não há essa formação, as pessoas não têm conhecimento sobre isso. É correto afirmar isso? Ou isso é uma questão cultural? Eu não patrocino porque eu não gosto. Eu não acredito que seja uma questão falta de profissionalismo. Eu vejo que o marketing esportivo, até como bibliografia, é uma bibliografia recente. Você não tem termos assim, recente eu digo. Nós fizemos um apanhado de obras significativas em termos de marketing esportivo. A gente começa a pegar a partir de 1996, 1997, começaram a ter livros brasileiros relacionados ao marketing esportivo. Se você pegar na Europa, você vai ter alguns livros, assim, mas não uma bibliografia tão vasta, também relacionada a essa área. Nos Estados Unidos, esse setor é mais desenvolvido e realmente já tem uma cultura, você tem cursos, você tem especializações. Na Europa, você também tem cursos bem desenvolvidos, mas não é a formação que relacionada, as pessoas não têm ainda uma formação de como desenvolver essa ferramenta, né? E a gente vê muitas vezes, existem pessoas que têm um bom conhecimento, desenvolvem, mas é muito no empírico, no desenvolvimento ali de vontade própria, o que foi fazer um curso fora, o que foi tá desenvolvendo, mas não existe ainda uma formação
completa, até porque é uma bibliografia recente, né? São conceitos recentes e a gente até vê em termos de academia, em termos de bibliografia, são conceitos que ainda a gente, em termos de artigos, são coisas bem recentes em termos de pesquisa para a gente ter. Recentes, eu digo, questão de 5, 6 anos não tinham tanta quantidade assim para se trabalhar, para se desenvolver modelos e que hoje começam a serem desenvolvidos, né? Certo. Quando eu comentei com você da falta de profissionalismo, eu fiz essa citação porque a gente observa em clubes europeus de futebol, que tem um futebol de destaque no mundo inteiro, pegar um Real Madrid, um Barcelona, a gente ouve e vê essas publicações, isso com uma certa frequência, que os clubes obtêm uma receita fantástica da marca dos seus atletas, né? Os atletas são, na verdade, corresponsáveis pelos seus próprios pagamentos, pelo volume de camisetas e material esportivo que eles conseguem vender. E no Brasil a gente não observa isso. O Brasil tem o valor, desculpe até a questão, eu levei pelo lado das empresas em relação... Mas pegando no lado dos clubes, a gente acaba, acho que evoluiu muito os clubes ainda, os clubes têm um processo ainda de evolução, se vê os clubes já mais estruturados, até a questão do próprio, no caso do futebol calendário, foi uma evolução no Brasil, né? Bem ou mal a passos, está desenvolvendo, você tem um calendário, saber como vai jogar, com quem vai jogar, isso já é uma evolução em relação a 6, 7 anos. E a questão é que você ainda esbarra na questão de poder econômico, financeiro, as pessoas poderem estar comprando, poderem estar desenvolvendo. Hoje, querendo ou não querendo, qualquer jogo que você vá, se um pai de família vai com 2 filhos no estádio, você gasta acima de R$100 brincando, desde estacionamento, de alimentação, de transporte, de ingresso. Isso acaba, no final, pesando. Então, são algumas variáveis que você tem que considerar. E em termos de produto, existem alguns ajustes que dentro de uma matriz o futebol brasileiro, o esporte no Brasil, ainda está em um estágio anterior, mas que eu acredito que tem tudo para se desenvolver, né? Até porque a gente tem notoriamente os principais talentos, né? Isso falando do futebol. Do futebol. Agora, os outros esportes ainda não encantaram muito os patrocinadores. A gente vê no iatismo, pela competência dos nossos atletas, o próprio Guga teve um momento... A gente desenvolveu alguns estudos fora o futebol, relacionado, por exemplo, o caso do Rexona, que foi um caso muito interessante aqui em Curitiba. A gente fez uma análise desse caso do Rexona, o caso do Banco do Brasil, e a gente avalia que dentro desses casos ocorre um forte vínculo das pessoas, elas começam a ter uma relação com a marca, com o desenvolvimento mais íntimo. Só que você precisa, não é uma coisa assim de um ano para o outro que você vai desenvolver. Uma relação que você precisa de um período mais duradouro, né? E você não estabelece de um ano para o outro, né? Precisa de um período aí de no mínimo 5 a 10 anos para você criar uma geração que esteja essa... E o caso do Rexona era um caso muito interessante aqui em Curitiba, né? A gente foi fazer pesquisa nas escolas aqui e verificou a relação que as meninas que participavam e até as meninas que não eram das escolas tinham com a marca Rexona. E mesmo nas arenas do Circuito Banco do Brasil, com as pesquisas que a gente aplicou, e na Stock Car, a gente pôde ver, que também foi uma outra categoria que fez parte dos nossos estudos, a gente verificou a relação até algumas marcas, um caso bem forte que ficou para a gente, assim, uma marca de combustível, ela num ano não estava, a gente fez uma pesquisa no ano 2002, 2003, no ano de 2002 a marca não patrocinava, não teve índice de lembrança de marca nenhum, no ano seguinte ela já patrocinava, ela já teve um pequeno índice de lembrança, quer dizer, o patrocínio já contribuiu para que você tenha um pequeno índice de lembrança, já alterou um pouco a percepção da marca. Então aí já mostra a importância daquilo que você está trabalhando. Isso é um trabalho contínuo, né? O problema é que às vezes as empresas não entendem isso, né? Acreditam que botando lá em um ano você vai ter um retorno, vai ser top of mind e não é assim que funciona. Tá certo. Marcelo, nós estamos quase chegando ao final do nosso segundo bloco. Eu queria que você, se possível, desse algumas recomendações aos empresários que estão nos assistindo. Por que esses empresários, detentores de empresas de grandes marcas, deveriam
Que argumentos você repassa a eles, convencendo-os a patrocinar uma modalidade esportiva, um atleta, um clube? Como é que você fundamenta esse apelo? Em primeiro lugar, o esporte você está associando uma forma diferenciada em relação às pessoas, é um canal diferenciado diante ao grande número de mensagens que as pessoas recebem diariamente. Ele possibilita uma segmentação eficiente conforme o público que você quer atingir. Hoje a gente tem os esportes radicais, por exemplo. O skate é um exemplo maravilhoso se você quer estar atingindo um público mais jovem, ou se você quer pegar o golfe com um público mais elitizado, você consegue direcionar. Claro, não excluindo disso a associação com outros segmentos, outros canais. Você tem que ter uma estratégia bem delineada. É uma forma que, bem desenhado, você consegue fazer um investimento bem direcionado, porque você acaba conseguindo um custo-benefício bem legal. A partir do momento que isso seja bem desenhado, você não pode estar jogando dinheiro fora, né? Você está investindo ali no atleta, pagando às vezes um valor pelo patrocínio que seja baixo e tendo um retorno muito alto, ou exposição na mídia. Exatamente, a mídia espontânea gerada, e ter assim uma forma bem diferenciada de você estar se posicionando, e você pode agregar à tua marca um posicionamento diferenciado que os seus concorrentes não têm, e que hoje em dia é uma grande nessa época que as empresas procuram se diferenciar, o esporte pode ser esse canal que as empresas buscam perante o seu público, perante o mercado como um todo. Tá certo. Marcelo, eu quero agradecer muito a tua presença, os teus esclarecimentos aqui no programa. Tá? O programa Marketing e Comunicação fica aqui, voltaremos com uma nova edição na próxima semana. Até lá.